Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Eu vou convidar você para se inscrever no canal, deixar o like, o dislike, vir participar da comunidade Terra Firmeza, ser mais um aí, fazer a gente chegar nos 1000 inscritos, ajudar aí, please, é de graça, acionar o sininho, né? E hoje no Eu Recomendo, série maravilhosa da Netflix, Diários de Andy Warhol, que saiu agora em 2022, né, na categoria documentários biográficos, né. Ele é do Ryan Murphy e ele vai contar a história do... O que acontece? Os diários de Andy Warhol já tinham sido lançados, né, nos anos 90, logo depois da morte dele. O que acontece? O Andy Warhol, depois que ele sofreu o atentado na Factory, que ele levou vários tiros de uma moça, ela vai contar, toda essa história vai contar aqui. Apesar do livro ser sobre os diários, que são póstumos, no sentido desse atentado, ele vai contar, por exemplo, no primeiro capítulo, toda a história do Andy Warhol. Por exemplo, o lance dele frequentar uma igreja ortodoxa polonesa. Então o tipo de arte daquela a arte bizantina, aquela arte bidimensional, e o tipo de cores que usava, como aquilo influenciou o Andy Warhol. É muito interessante. E aí, qual foi a ideia do Andy Warhol? Ele ligava para uma moça, para uma assistente dele, e aí ele fazia como se fosse um diário gravado. Então o Andy Warhol, ele tinha uma obsessão por gravação, tá? Ele tinha essa ideia de manter registro sobre tudo, não só pela foto. Uma coisa muito interessante nesse documentário, que logo nos primeiros capítulos eles colocam, é como que o Andy Warhol foi um cara que previu este mundo nosso hoje, das redes sociais, dessa ostentação mentirosa, da gente querer transformar pessoas em ícones, da gente querer os 15 minutos de fama, como ele falou, né? E aí o documentário vai fazer, a partir dos diários dele, e tem as gravações, a voz que você ouve não é a voz do Andy Warhol, é uma voz computadorizada, baseada na voz do Andy Warhol, mas não é a voz dele, porque não sairia... Eles alegam lá que o áudio não seria tão audível. Então você vai ouvir as narrações do Andy Warhol que foram transcritas no diário dele. E aí vão ter os relacionamentos dele. É muito interessante porque esses diários eles vão traçar um panorama da arte, da autocrítica dele em relação à relevância da arte dele. Vai contar desde a época... Ele é pós-Factory, então o que acontece? O primeiro episódio ele meio que vai situar a gente na história do Andy Warhol. E a partir daí ele vai e vem nessa linha. Ele vai seguir uma ordem meio que cronológica dos diários, né, dos amores, então vai contar as duas grandes paixões que ele teve. E interessante, ele se apaixonou por 2 gêmeos, não calmos gêmeos. O primeiro rapaz que foi muito importante para ele, esse rapaz, ele tinha um irmão gêmeo. E o segundo cara que vai ser importante para ele, que é o John, que era o cara da Paramount, ele também tinha um irmão gêmeo. É uma coisa muito assim, uma coincidência, né? E aí vai contar a história dele com o Basquiat. Você vai ter vários episódios, como que foi importante a colaboração dele com o Basquiat, a paixão que ele sentia pelo Basquiat, mas não necessariamente uma paixão sexual, a importância do Andy Warhol na televisão, quando ele fez a Andy Warhol TV, depois quando começa a MTV, que é uma coisa que ele foi pré-MTV, aquela linguagem que ele teve na Andy Warhol TV, foi um precursor antes da MTV, quando a MTV o convida, como que o Andy Warhol ele era multimídia, então ele tinha a revista Interview, as pessoas que tiveram com ele, e aí em alguns momentos tem algumas passagens que é colocado como se ele fosse uma pessoa cruel, né, por comentários que ele fez de outras pessoas. E aí alguns discutem essa questão.
se foi ele mesmo que falou, se foi a biógrafa que colocou. Ela falou, eu tenho as fitas, tá lá, é só ouvir. Agora, precisa ver o contexto que ele disse isso, né? Não quer dizer que ele era... E aí entra essa coisa do... A relação de baixa autoestima que o Andy Warhol tinha e essa obsessão que ele tinha com a beleza, com essa coisa das pessoas famosas, né? Ele fazendo autocrítica em relação à arte dele ser uma coisa mais comercial num determinado momento e não tão relevante do ponto de vista artístico, que é quando ele vai fazer principalmente a colaboração com o Basquiat. Mas é interessante, por exemplo, porque ele não vai falar só do Basquiat, ele vai falar toda aquela cena nova-iorquina do grafite, de vários artistas que surgiram. Você vai ver que alguns artistas que vão dar o depoimento, alguns têm uma grande mágoa com o Andy Warhol, e outros que entendem a obra dele, entendem como ele era, assim. Ao mesmo tempo, você vai ter uma noção de como foi a cena discoteca do final dos anos 80 e o comecinho dos anos 70 e comecinho dos anos 80. Vai contar a história do boom da AIDS, como que muitas pessoas próximas ao Andy Warhol morreram de AIDS, inclusive o John, o segundo namorado dele, ele vai morrer de HIV, como que isso amedrontava as pessoas, como que isso impactou na comunidade gay. O lance do Andy Warhol, por exemplo, trazer esse universo queer, o LGBTQIA+, que nem tinha ainda nessa época, mas que era os transexuais. Então, como que muitas vezes, através da arte dele, ele deu essa visibilidade para esse universo, sem ao mesmo tempo nunca dizer que ele era gay, mas assim, é muito doido. No documentário eles vão discutir um pouco isso. O Andy Warhol não precisava falar que ele era gay. As pessoas meio que presumiam isso, mas ele não abria essa sexualidade dele. É interessante, ele morre, ele retira a vesícula, né? E as pessoas começam a especular que ele teria morrido de AIDS. Tanto que a família dele ganhou um processo do hospital, porque eles foram negligentes na cirurgia do Andy Warhol. Mas é magnífico. E aí ele vai traçar a história da arte nos anos 60, nos anos 70, que é um grande momento de relevância do Andy Warhol. Vai falar da Factory, como que a Factory influenciou. E assim, o Andy Warhol, ele era um multimídia, então ele tinha coisas com cinema, ele tinha coisas com as artes gráficas, ele tinha com as entrevistas, ele mexia com esse videomaker, né, que surgiu. Ele foi um dos primeiros, né, dentro dessa ideia que a gente tem mais moderna, essa coisa da celebridade, essa relação com a mídia, né, de fundir tudo. Então uma hora lá o cara fala assim, eu fico imaginando como que o Andy Warhol estaria extasiado com os dias de hoje. Essa coisa de Instagram, redes sociais, Facebook, de poder explorar tudo isso que ele já tinha feito de uma maneira pioneira, com uma visão muito interessante disso, e muitas das previsões dele se concretizaram lá na frente. Então é muito legal, vale a pena assistir. Ele é melancólico, tá? São 6 episódios, eles têm em média 1 hora, né? Você vai ter quando começa da história dele com o Basquiat, que é o 4º episódio, você vai ter 74 minutos. Quando ele fala dos 15 minutos de fama, que ele já tá chegando num momento assim, né, dessa transição, fala dele virar modelo, fala quando ele fez o ensaio como drag queen, ele começa a ser chamado pelas marcas, tem um momento que ele vira robô. É muito legal. Se você for fã do Andy Warhol, ele vai ser muito preciso e muito importante para você conhecer a história dele. Mas é legal de onde vem esse ponto de vista, do ponto de vista dos diários dele, da narrativa dele. E muitas vezes você sente essa solidão dele, essa dificuldade, essa inadequação que ele se sentia. Ele sabia que ele era o Andy Warhol, a chancela dele era muito importante para muita gente, mas ao mesmo tempo ele não conseguia se ver como os outros o viam. Ele tinha uma resistência muito grande do modo, da imagem que ele construiu dele, de si mesmo, assim. Mas é muito legal. Aí vai ter o último episódio, chama A Última Ceia, que é quando ele fez o último trabalho que ele fez com a Santa Ceia. Aí vão levar
e tentar interpretar aquele quadro dele que tem Jesus, que tem o The Big C, aí tem gente que fala que é o câncer gay, que era como chamada a AIDS, né? Meio que ele procurando uma redenção, mas é muito interessante e a relevância dele. E aí é interessante esse último namorado que ele teve, que foi importante para ele, o John, que era o cara que era da Paramount, e é muito louco porque, por exemplo, o John foi um cara que teve um relacionamento dele durante muito tempo e ele não assumia. Ele não se assumia como gay. E aí, depois que ele morreu, depois que a mãe dele morreu, o Marchand foi na casa, no sótão da casa dele e achou um monte de obra de arte louca lá do Andy Warhol, poemas dele pro Andy Warhol, coisa do Basquiat, assim, tinha um tesouro que ninguém sabia que tinha lá. Muito legal. Então é um documentário excelente. Se você gosta de arte, se você gosta da obra do Andy Warhol, mas se você quer entender o momento que a gente vive hoje em relação à nossa relação com a mídia e essa voracidade nossa em ter os 15 minutos de fama, que foi ele que cunhou a frase, você vai entender muito como que ele previu isso há muito tempo atrás. Então eu recomendo Os Diários de Andy Warhol da Netflix, uma série muito legal. O poema de hoje, tem um cachorrinho aqui do lado e tá honrando a Son of Sam aí, o pequeno, é um pincher aqui do vizinho da minha mãe, que é o pequeno Adolfo Constança. Quando começa a encher o saco, não poupa não. Desvendando o mundo. Tudo o que queremos ao nosso redor é descobrir os segredos que não existem e por isso tão desejados justamente pela sua intangibilidade. O mundo que pertence a todos, aquele em que todos podem tocar, é comum, mesmo tão peculiar, e cabe à nossa fértil mente preenchê-lo de todas as formas, de fantasias e sonhos, habitando com o que há ou com o que não há e nos seres fantásticos, espelhando o que não assumimos em nós mesmos, criando fadas, anjos e demônios, tão bem esculpidos no imaginário, agindo como mundanos seres indulgentes, cheios de patético egoísmo e angustiante comiseração. E é muito isso o que o Andy Warhol acabou traçando para nós. Mesmo quando ele deixou de ser relevante, e depois da morte dele, muita gente foi entender obras posteriores dele, né? Pra você ter uma ideia, esse seriado ele é proibido para menores de 18 anos. Tem imagens fortíssimas, assim, principalmente em relação às questões sexuais. Ele narrando as baladas dele, assim, no Estúdio 54, com as pessoas famosas. É muito louco, é muito interessante, vale muito a pena dar uma olhada. Beleza? Diz aí, você já assistiu esse documentário? Você gosta de Andy Warhol? Esqueci de falar alguma coisa sobre ele? Você está atrás dos seus 15 minutos de fama? Deixa o like, o dislike, compartilhe os vídeos para os meus 15 minutos de fama e eu vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.